Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Doctors TV. Eu sou o Duda Nagli, um curioso aí sobre saúde, alimentação, qualidade de vida, performance. E hoje estamos aqui com Brian Cordeiro, que é nutricionista e educador físico. E estamos diretamente aqui do Centro Esportivo Winner. E aqui tem vários equipamentos aqui padrão ouro na medição da performance, no equilíbrio das forças. Obrigado por receber a gente aqui, Brian. Imagina, é uma honra para mim poder estar te recebendo aqui, Duda. E poder mostrar um pouquinho aí, tanto do meu trabalho quanto da clínica também. A gente se conheceu agora 2 dias atrás na Convenção Sul-Brasileira de Nutrição Funcional, aqui em Florianópolis, que você é um dos organizadores, né? Idealizadores e organizadores. Parabéns aí pelo evento. Curtiu? Muito, Tava muito legal, legal, né? Muito bom. E a Doctors também debutou, né? Foi a primeira exposição da Doctors com stand no mundo físico, a Doctors que começou online, mas que está crescendo muito. Então foi muito legal para a marca também, foi muito bom para mim. E aí aqui, bom, logo de cara, chegando já tem aqui aquele choque de realidade, né? Aqui dá meio quilo de músculo, meio quilo de gordura. Essa coisa dos volumes, assim, né? Acaba que quem se pauta muito pelo peso acaba se confundindo, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa ganhou 1 quilo, mas aí perdeu gordura e ganhou músculo e acha que não está fazendo efeito o tratamento. Como é que você sente essa parte, assim, cultura de medir os resultados pela balança ainda impacta nos teus pacientes? Impacta, Duda. Isso, e até é legal, eu tenho isso justamente no consultório para poder mostrar, né? Porque muita gente vem para o processo de emagrecimento ou de melhora de composição corporal, mas as pessoas se preocupam com peso e é uma forma, um parâmetro errado de tu avaliar a tua composição corporal. O exemplo que tu deu foi perfeito. Imagina que uma pessoa veio com 70 quilos e na consulta que vem um mês seguinte ou 2 meses depois, ela manteve-se em 70 quilos, mas ela perdeu 800 gramas de gordura e ganhou 800 gramas de massa muscular, que inclusive não é tão fácil ganhar essa quantidade de massa muscular, né? Então o peso ficou igual, mas ela melhorou em muito a composição corporal. Eu costumo mostrar, inclusive, para meus pacientes, que na verdade ela evoluiu, nessa conta que eu fiz, ela evoluiu 1,6 kg, porque ela perdeu 800 de um e ganhou 800 do outro. Então a evolução, o que ela mudou foi essa diferença entre eles, né? Ah, interessante essa forma de medir, ajuda bastante, né? Porque tu vê o quanto que tu realmente está mudando no teu corpo, né? E ainda depois tem a questão dessa distribuição de gordura, que a gente, né, tu mesmo falou, temos 2 kg, Vitor, jogando, né? 2 kg de gordura é bastante, mas como ela se distribui é um ponto bastante importante também, quando a gente perde ou quando a gente ganha. E aí tem até uma diferença no ganhar e no perder em relação a essa distribuição, cara. Porque assim, tem aquela lenda assim, não, vou fazer abdominal para diminuir a gordura aqui da região abdominal. Isso é verdade, é mito? Dá para você fazer... queimar gordura de forma localizada? Cara, então, isso é algo que a gente conversa e explica muito para os pacientes, porque essa é uma dúvida muito recorrente. Em geral, Duda, assim, quando tu emagrece, tu está no processo de emagrecimento, o que leva o processo de emagrecimento é uma restrição calórica. Tu tem um déficit energético. Tu vai ter que comer menos do que tu gasta, e tu pode fazer isso gastando mais ou comendo menos. Tem que ter essa diferença entre o que você está gastando e o que você está comendo. Esse é um principal ponto relacionado ao processo de emagrecimento. Mas normalmente quando tu emagrece de forma proporcional. Tu perde um pouco na barriga, perde um pouco no braço, perde um pouco nas costas, perde na coxa. Então, normalmente a gente consegue ver essa evolução de forma mais proporcional. Existem alguns lugares que tu vai conseguir mobilizar mais com determinado tipo de treino. Por exemplo, quando faz um treino de corrida, é natural que a tua gordura da perna reduza um pouco mais do que nos outros lugares. Porque tu está mobilizando, principalmente porque ele tem uma vascularização muito grande. Mas no abdômen, isso infelizmente não é uma verdade. Então, em geral, o que a gente vê é que uma redução de gordura ela é bem proporcional, mas é diferente do ganho. O ganho tu ganha localizado. E aí, olha que interessante. Isso eu mostro muito para os pacientes, porque daí eu vou lá, faço a avaliação de composição corporal dele, ou por dobro, por imagem, por ultrassom, e a gente vê que, sei lá, na barriga reduziu menos do que proporcionalmente deveria ter reduzido comparado com os outros lugares. E eu pergunto para o paciente, como é que foi teu final de semana? Por quê? Porque a gente, quando engorda, muitas vezes a gente tem uma gordura de deposição mais rápida, e isso muitas vezes na região abdominal. Então, o cara que faz bem a dieta de segunda a sexta,
ele emagrece de segunda a sexta de forma proporcional. Mas na sexta-feira à noite ele sai para comer um dogão, um cachorrão, no sábado, meio-dia tem aquele jantar com a família, sábado à noite tem pizza, domingo é domingo, e aí o cara tá o dia inteiro no sofá comendo. Todo esse excesso de caloria que teu corpo não deu conta e ele normalmente tá mais parado, tá menos ativo, vai para uma gordura de deposição mais rápida. Então, ao final de 4 semanas, ele perdeu, mas ele perdeu mais um pouco nos outros lugares e menos na barriga, que é onde as pessoas querem perder. Então isso tem uma relação muito com o final de semana. Então quando a pessoa fala assim, eu quero perder gordura na região abdominal, bom, tu tem que ficar mais focado ainda no teu final de semana, porque isso vai fazer diferença. Eu também queria te perguntar qual que é a diferença de atividade física, de exercício físico para atividade. Perfeito. Porque é uma coisa que até hoje eu fico confuso, assim, mesmo conversando com um monte de médico, um monte de nutrólogo, um monte de educador físico, essa coisa de andar 10 mil passos por dia, que acabou que foi um número muito difundido, essa coisa de, sei lá, optar por uma escada normal ao invés de um elevador ou uma escada rolante em alguns determinados momentos. Esse tipo de coisa faz diferença também, né? Faz, e essa definição é muito bacana, assim, né? A atividade física é a tua movimentação do teu dia a dia. Então, você ficar mais ativo no teu dia a dia faz muita diferença até nas tuas respostas dos teus exames de glicose, de lipídios e tudo mais. Pode estar impactando, inclusive, na tua saúde, podemos dizer assim. Mas, com certeza, impacta também no teu processo de emagrecimento. A gente fala, né? Quem vai de ônibus, para um ponto antes e caminha até o trabalho, em vez de parar na frente do trabalho. São 10 andares de escada, sobe 2 e pega o elevador no segundo e depois vai até o resto, e depois tu sobe 3, daqui a pouco tu sobe 4. Né? Começar a ficar mais ativo ao longo do teu dia faz diferença. Mas é diferença de exercício físico. Exercício físico é algo planejado, organizado. Tu vai pro jiu-jitsu, tu vai treinar 3, 4 vezes por semana, tem aquele horário, tem às vezes uma programação de treino. O cara vai correr, vai pedalar, vai pra academia. Então, há uma programação para tu realizar um exercício e buscando normalmente uma melhora de rendimento. O cara não precisa ser o Duda Nagli fazendo jiu-jitsu, né, ou lutando boxe, mas ele pode ser um cara que era muito ruim e começou a evoluir. Então, ele tem um objetivo, exatamente, de evolução. Montar um plano ali de evolução. Mas para uma população em geral, essa mudança de hábitos, incluindo se tornar mais ativos, faz muita diferença, inclusive essa saúde desse indivíduo, para evitar que ele ganhe peso ao longo dos anos do processo de envelhecimento, ou até mesmo para ajudar no processo de emagrecimento que ele vem buscando. Até porque o pessoal que recomenda fazer exercício físico para acumular mais massa magra, por exemplo, musculação, para aumentar também o metabolismo basal, que seria a quantidade de energia que o corpo precisa queimar para se manter vivo ali, funcional, né? Então, você aproveitar, você ganhar massa muscular com a musculação e ter uma vida mais ativa, você vai botar aquela musculatura toda para ficar funcionando ao longo do dia. Então, você vai queimar mais caloria, né? Exatamente, cara. E muita gente fala assim, como é que Isso é uma pergunta que os meus alunos me fazem direto. O que queima mais gordura durante o exercício? A caminhada ou a corrida? Eu falei, cara, mas o ponto-chave não é queimar gordura durante o exercício ou emagrecer durante o exercício. O emagrecimento se faz ao longo do dia. O exercício é um momento que a gente vai pensar em melhorar o rendimento dele. Então, contribuindo com a tua fala agora, esse fato de a gente se tornar mais ativo ao longo do dia com a dieta ajustada, equilibrada, faz com que a pessoa tenha muito mais facilidade para conseguir atingir os objetivos dela. Como a gente falou, a própria Organização Mundial da Saúde, preconiza que a gente tenha 30 minutos de atividades físicas, no mínimo 3 vezes por semana. E é atividade física, não necessariamente exercício físico planejado. E faz muita diferença. Não, e a postura também. Agora, antes de começar a entrevista, eu estava assim, aí o Fernando, nosso videomaker aqui, melhora a postura. E às vezes no celular, então, o celular você vai querendo entrar na tela ali, aí você vai derretendo na cadeira. Quando você vê, você ficou horas do dia todo torto. Aí na academia você fica na postura, você faz o exercício na postura certinho. Qual que é o impacto negativo desses descuidos ao longo do dia, assim? Tanto para performance quanto para saúde, para dor nas costas? Cara, muito, né? Então, o cuidar com a postura, até para quem sente muitas dores ao final do dia, isso é algo que pode realmente estar impactando. E é umas coisas que as pessoas esquecem, né, cara? Agora tu falou, quando a gente fala, a gente corrige a postura.
Mas eu levantei aqui pra gente dar um exemplo. Quando tu tá trabalhando no computador, e a maioria das pessoas hoje trabalha no computador, ela tá aqui. Daqui a pouco, por certo, é tu ficar aqui com o abdômen, inclusive, estável, né? Contraído. Isso, assim. semi-contraído, com as costas e tal, pra tu manter a postura de ombro, mas ao longo do dia tu vai... Você vai querendo entrar na tela, né? Você vai ficando com o pescoço todo torto, a cara ali quase... E aí a tua musculatura não aguenta, né, cara? E outra coisa é ficar sentado o dia inteiro, porque o ideal é que tu também levante frequentemente, porque isso mantém, inclusive, fluxo sanguíneo. A mesma coisa a tua postura. Se tu for piorando a tua postura, tua articulação não se mantém estável, e aí tu tem uma tendência de sofrer mais ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo dos anos. E isso vai impactar, inclusive, na tua qualidade de vida nos teus 50, 60 anos. E só envelhece quem não morre, Duda. Que bom, né? Tomara que a gente tenha um monte de... Importante envelhecer com saúde, Sim, né? sim, Saber sim. envelhecer, porque só envelhece quem não morre. Então todo mundo quer envelhecer. E aí, alguma dica, assim, por exemplo, para quem fica muito tempo sentado ao longo do dia, bota ali um despertador a cada 20 minutos, cada 15 minutos, sei lá, para levantar, tomar uma água ou fazer um pouco, porque dá para você ficar um pouco mais em pé, né? Se você prestar atenção. Se tu colocar alguma forma de te avisar, ajuda, né? Não seja um despertador, no telefone, no computador que você trabalha, dá para tu botar uma lembrete, então a cada hora ele apita para tu levantar e tomar uma água, por exemplo, né? Tu falou da água. Então, são coisas que a gente consegue mudar o dia a dia. Alguns tipos de relógios, eles também têm essa funcionalidade. O teu celular faz isso, né? O teu celular, se ele está no teu bolso, ele te avisa, ele conta os passos para ti. Então, você consegue também programar, às vezes até através de aplicativos mesmo, para que você consiga se programar para levantar e se manter ativo. E, cara, esse do levantar para a circulação é fundamental. Quantas vezes, com certeza... Isso não acontece contigo, mas para pessoas que ficam muito sentadas o dia inteiro, ao final do dia a perna está inchada. Porque ela levantou muito pouco, então isso acabou... Fica dormente também, às vezes, né? Você cruza a perna, fica ali um tempo, ainda que tá formigando ali. E é um sangue que não está voltando, né? Então a gente tem que jogar sangue, porque eu tenho que jogar oxigênio, inclusive, para essa musculatura lá, até para ela poder oxidar, até para ela poder te ajudar no teu metabolismo, né? E alguma dica para aumentar a concentração? Porque também eu imagino que ficar muito tempo sentado e tal seja ruim até para a própria concentração, poder cognitivo, memória. Então, até essa questão da circulação é um outro ponto, né? Mas existem várias coisas que a gente pode buscar nutricionalmente, inclusive, para tentar melhorar essa questão da concentração, foco. Mas a gente tem uma capacidade de manter concentração em torno de 40 minutos, 45 minutos aí. Algumas pessoas menos, outras mais. Isso até tem uma influência da idade. Mas sempre que tu tá começando a perder teu foco e de um trabalho que tu precisa fazer, às vezes tu fazer um pequeno movimento de tu levantar, pegar uma água. Que às vezes a gente até fica inibindo o processo, tô com vontade de fazer xixi, não vou para terminar isso aqui, só que você perde, né? Vai perdendo a atenção, daqui a pouco o telefone te chama, daqui a pouco tu já tá olhando alguma coisa aqui, e aí até tu voltar. Então, começou a perder o foco, levanta um pouco, dá uma volta, dá uma circulada, respira, olha para fora, né? Porque às vezes a gente fica dentro de um ambiente extremamente fechado, vai lá na janela, olha para fora, dá uma respirada, pega um café, pega um chá, né? E aí volta, porque que vai render melhor. E aí na parte da performance propriamente dita, assim, para quem pratica atividade física, você cuida de vários atletas, de time de futebol, de várias modalidades diferentes. Como é que você sente que hoje em dia, com todas essas novas tecnologias, dessas novas formas de medição, quais são as novidades e quais são as informações, assim, que você pode chamar de clássicas, que quase todo mundo de alta performance faz e que é o padrão ouro, como você fala até agora nos bastidores, você falou ali dos equipamentos aqui que você tem para medir a performance dos atletas. Então aqui na clínica a gente tem algumas coisas, né, que quando o atleta de alto rendimento vem, mas não é só o atleta de alto rendimento, né, que a gente avalia, para a gente poder fazer um comparativo. Eu acho que quando a gente pensa em atleta, Dudu, é uma coisa que a gente precisa ter números dele. Então, um indivíduo no início de uma temporada de treino, na metade, no final, seja ele um atleta de futebol, seja um cara do triatlon, da corrida, ou do crossfit, ou da musculação, é importante ter dados para saber o quanto que ele vem evoluindo e comparar ele com ele mesmo, porque esse é o comparativo mais justo. Mas isso são coisas que vêm mudando bastante ao longo dos anos, né? Por exemplo, no consultório eu faço avaliação de composição corporal.
Então tem aquele aparelhinho que eu ainda tenho, tá ali, que é de medir a dobra, pega a gordura e dobra e faz a avaliação. Funciona e eu uso bastante no consultório, inclusive esse. E tem outros que é, por exemplo, o ultrassom. Tu pega um aparelho conectado ao teu computador, passa um gelzinho e você consegue avaliar a quantidade de gordura que tem naquele segmento. Então é um dado a mais que eu consigo fazer e avaliar. Esse do ultrassom, por exemplo, eu uso bastante com atletas para ver estrutura muscular. Então eu consigo ver por imagem o músculo dele aumentando ou diminuindo. Você consegue ver se está com alguma lesão que ainda não está com um sintoma? Nesse aparelho não, porque ele para consultório ele é de baixa frequência, mas um aparelho de ultrassom com uma amplitude maior consegue detectar, que é o que ele faz. Esse para medir o aumento da massa muscular é muito interessante também. Então, é um dado a mais Sim. que tu tem para poder fazer métrica desse teu paciente. E aí, a gente usa a mesma coisa para o processo de emagrecimento, né? Perdeu gordura, ganhou massa muscular, são esses pontos que a gente usa. Mas na clínica, fora do atendimento de consultório, tem aquele que a gente conversou nos bastidores, como a gente falou ali, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco na prática, comparando ali a força dos braços, dos ombros e tal, do esquerdo, do direito. A gente usa muito, todas as modalidades, né? Tu vai fazer de membros superiores. No jogador de futebol, a gente usa mais de membros inferiores, mais de perna. Para comparar, por exemplo, se a perna direita é tão forte quanto a esquerda. Se a parte da frente da perna tem a mesma proporção de força que a parte de trás da perna. Se os abdutores e adutores são proporcionais ou são fracos. E uma coisa que a gente vê muito é uma carência de adutor, que é o músculo que fecha a perna, em comparação com o abdutor. E aí esse músculo fraco... Para mim é muito claro, eu vou num aparelho, são aparelhos irmãos ali, Sim, ou às vezes é o mesmo aparelho faz outro que na sequência, já faz um e faz outro. A minha força para fechar a perna é muito menor do que para abrir. Pois é. Que eu imagino que você use mais, né, porque ali tá ligado ao glúteo, né, tá essa coisa do... Exato, o de abrir ele tem uma extensão grande, tu vai usar o glúteo para te ajudar nessa execução do movimento. Mas o de fechar, o adutor, é um músculo estabilizador de joelho. Então, numa carência de força aqui, tu tens uma força muito grande de um lado e uma outra força que é para valer do outro lado, tu não tem. Tu corre o risco de fazer uma entrada, machucar o teu joelho. Você abusa ali também da força da estrutura da articulação, né? Exatamente. Então, esses equilíbrios são fundamentais para tu prevenir uma lesão. A mesma coisa em cima. A gente vai medir bíceps, vai medir tríceps, mas a gente vai fazer rotação interna e externa. Então, o músculo que roda para dentro, para o músculo que roda para fora, eles têm que ter uma proporcionalidade. Até porque às vezes tu tá lá numa chave de braço, tu quer dar o máximo de ti, ou tu quer fazer um movimento, tu tem que ter esse músculo estável, porque senão tu pode fazer uma força muito grande num e tu não tem o outro para segurar o movimento. E como é que é isso? Por exemplo, a musculação acabou ganhando muita força. Quase todo mundo hoje que pratica exercício acaba indo para uma academia, usar os aparelhos que são muito confortáveis e isolam muito os grupamentos musculares que cada aparelho se predispõe a trabalhar. E aí, beleza, você fica com um músculo muito forte para aquele determinado aparelho isolado ali. Aí, de repente, você vai para uma atividade na vida real, ou no esporte, ou numa atividade do dia a dia. Isso não causa um perigo, tipo um desbalanço de forças, igual você falou? Então, essa é uma possibilidade, né? Fica estético, mas não fica... Em algumas situações não fica tão funcional. Um treino bem montado, bem elaborado, um preparador físico, ele vai pensar justamente nisso, né? Tem que treinar um bíceps, mas tem que treinar os músculos acessórios junto, né? Tu vai treinar um peitoral, mas tu vai ter que treinar ombros para poder gerar estabilidade, né? Então tu vai treinar costas, mas tu vai treinar romboides. Mas para aquele indivíduo que às vezes vai lá, não tem uma orientação, vai por conta, ou vai pelo que ele leu, enfim, aí ele pode gerar um desequilíbrio de força. Na academia, provavelmente o risco de lesão dele é pequeno, porque lá você tem movimentos controlados. Eu tô lá fazendo supino, como a gente falou, né? Eu cuido da minha postura na academia e aí eu vou lá mantendo e tal. Mas aí às vezes eu saio dali e eu vou, sei lá, jogar tênis, vou jogar um beach tênis, vou fazer um movimento rápido. Pegar uma mochila ou pegar a criança no colo, né? Isso. Um amigo meu foi segurar um quadriciclo na descida e aí não teve estrutura, rompe. E aí é isso que é o risco que pode acontecer. Não, eu lembro que teve um ano que eu tava fazendo um monte de esporte, jiu-jitsu, musculação, boxe, não sei o que, aí tive uma lesão fazendo a barba, na coluna. Eu tava assim, sabe, pra não sujar a pia, a barba cair, então todo torto assim na frente do espelho, e de repente eu...
aí deu um jeito aqui. Pô, e não tem nem história boa pra contar, né? Porque você fala, não, tá treinando com o campeão mundial de jiu-jitsu e tal. E o cara me deu uma raspada e eu... Não, foi fazendo a barra, foi mesmo. abaixando pra pegar um negócio na mochila. Né? Mas é geralmente assim, cara. Sim. Geralmente tem muitas histórias dessas, assim. E o cara faz tudo, mas chega na hora, ele, sei lá, chuta o cantinho da coisa. Ou ele foi pegar a criança e foi jogar no colo. Cara, já tira o cara do treino às vezes, né? Ou tira... Às vezes não é um atleta, mas tira ele da atividade do dia a dia. Né? Às vezes coisas básicas que ele não vai conseguir mais fazer por um tempo até ele conseguir tratar aquilo. Então, pensar nesse macro quando o preparador físico organiza o treino é fundamental, né? Para que não deixe ele com um vetor de força só forte, né? A estrutura articular precisa ter o equilíbrio. Não, e você é um cara que balanceou esse conhecimento da parte física, da educação física, com a nutrição. Como é que você sente a harmonia entre as especialidades? Assim, o médico nutrólogo, aí o outro é o fisioterapeuta, é o educador físico. Você sente que isso tá melhorando, tá ficando uma coisa mais integrada ou tá segmentando, tá cada vez mais difícil as áreas conversarem? Eu vejo os extremos, cara. Eu vejo, acho que até com o advento das redes sociais, assim, isso melhorou, mas também criou muitas estrelinhas, assim, sabe? Porque eu resolvo, eu faço tudo sozinho e eu não acredito muito nisso, né? Eu acho importante essa integração entre as áreas. Quando eu fiz as duas faculdades, fiz as duas ao mesmo tempo. Mas eu fiz para trabalhar com nutrição, fiz educação física para complementar meu conhecimento e para poder trabalhar com quem iria prescrever treino, para conseguir entender de fisiologia do exercício. Então eu dentro do meu consultório, raras vezes eu prescrevi treino para alguém. Porque eu sei que tem alguém que está lá na academia e que vai conseguir fazer melhor. Então eu prefiro encaminhar, porque ele vai conseguir dar uma atenção muito mais holística para aquele indivíduo do que eu dentro do meu consultório, que às vezes não tem acesso do que ele consegue fazer, ou não conseguir fazer nenhum teste com ele lá de equipamentos, né? Um bom profissional hoje, ele tem essa noção. Ele sabe que ele não resolve a vida de uma pessoa sozinho. Então ele vai encaminhar para um físio quando tem uma lesão, ele vai encaminhar para o médico, o nutricionista vai encaminhar para o médico quando ele não consegue identificar ou corrigir certas coisas. Precisa para um endócrino, para um médico do esporte, enfim, para avaliar outros fatores para conseguir atingir o resultado. Então a gente precisa saber trabalhar para poder olhar para o paciente como um todo. Então, quanto mais profissionais envolvidos, melhor. Quer ver um profissional que hoje é importante no nosso trabalho dentro do consultório? É o psicólogo, cara. Porque na vida corrida que as pessoas têm hoje em dia, é um profissional que é muito importante estar perto, né? Nem sempre o paciente aceita, a gente tem necessidade também, mas é algo que complementa bastante a leitura do comportamento do paciente. Porque tem isso, né? Quando o cara está com uma lesão, de repente ele está ali, a vida dele está muito condicionada a fazer uma determinada coisa, de repente tem uma lesão limitante, aí tem que parar, ou a parte estética também, a pessoa não está com confiança para, sei lá, tirar a camisa numa viagem com a família na praia, ou e fica naquela, se sentindo mal e tal. Realmente, eu não tinha pensado nesse aspecto, assim, mas essa parte emocional, essa parte psicológica é parte fundamental ali dessa construção, né? A gente precisa ver sempre, tentar enxergar o paciente sempre como um aspecto mais amplo, né? E quando o paciente vem para uma queixa no consultório do nutricionista, eu quero emagrecer, eu quero reduzir gordura, eu quero melhorar meu sono, que é uma coisa que a gente tem feito, atuado bastante em cima disso hoje com os pacientes, porque impacta em muitas outras áreas dele. Tem coisas que tu não vai conseguir resolver sozinho, né? Então tu precisa ter, eu vou até aqui um psicólogo vai conseguir trabalhar melhor, lá o médico vai conseguir trabalhar melhor, e aqui na clínica a gente faz muito isso, de trabalhar de forma integrada. O nosso intuito aqui até na Doctors TV é justamente oferecer para o público a informação mais mastigada possível, para que eles também tenham o vocabulário, igual você falou que foi estudar educação física, para ter o vocabulário, saber o básico, o fundamental ali para poder atuar como nutricionista. A gente também está aqui passando conhecimento para o público, visando justamente oferecer esse vocabulário, oferecer essas ferramentas, porque cada um é o gestor final, né? Não adianta você ter acesso ao melhor nutricionista, a melhor clínica de performance e tal, se o cara não se convencer a seguir de fato o que ele está fazendo,
a viver em harmonia. E esse é um ponto importante, né? A pessoa tem que querer fazer a mudança também, né? Ela tem que querer mudar, né? Não adianta ele saber, ele tem que fazer, né? Não, eu sei de tudo, mas não tá fazendo. Não tô, mas eu sei de tudo. Aí depois... E muita gente quer que alguém te mude, mas não quer fazer o processo da mudança. Aquela coisa, o cara vem aqui pra você emagrecer. Pra eu emagrecer, mas ele não quer... Ele quer ser emagrecido, mas ele não quer passar pela mudança do processo de emagrecimento. Então, muitas vezes, isso está aqui. E o hábito também, né? Construir os hábitos. Construção de hábito é algo que é fundamental, Duda, em todos os sentidos, né? Desde tu te organizar para fazer as tuas refeições, ou programar as tuas refeições, ter tempo para você conseguir fazer elas com calma. E eu entendo a vida corrida das pessoas que nem sempre elas conseguem. E aí a gente vai dar caminhos, subterfúgios para que ela consiga buscar, né? Alternativas para que ela consiga atingir isso, mas ela vai precisar se programar de uma forma ou de outra, para dormir mais cedo, para introduzir, eu vou trabalhar e eu levo a minha comida para o meu trabalho. Tem alguém que faz a tua marmita, tu pode contratar alguém para fazer a tua marmita pesada na quantidade que tu quer, e eu dou essa alternativa para o meu paciente quando ele precisa, mas a salada ninguém vai fazer para ti, porque tu tem que fazer no dia, ela vai durar 2, 3 dias, então, cara, te organiza para tu pegar um domingo e pelo menos a salada tu montar. Para tu poder botar num potinho e tu levar. Porque isso vai fazer diferença no resultado final. Esse de comportamento, mudar hábitos, inclusive entra nessa questão nutricional, né? Porque corrida, a vida da pessoa vai ser de qualquer forma, né? Então é melhor correr na frente do que correr atrás, né? E correr se sentindo melhor do que correr se sentindo mal, né? Tem que fazer um pouco para poder se ajudar. Né? E aí como é que a suplementação pode ajudar tanto na construção de bons hábitos quanto na melhora da performance para otimizar os resultados positivos, diminuir os resultados negativos? Como é que você faz esse balanço assim na vida dos pacientes e na tua vida pessoal também? Tem uma frase do amigo, que inclusive foi palestrante no congresso ali, o Fabrício Assini, ele fala que o suplemento é o vento a favor para quem já sabe pedalar. Então ele te impulsiona, ele facilita o teu processo, mas você tem que fazer o básico, né? Então é a cereja do bolo, como tu mesmo comentou. Mas cada vez mais a gente vem trazendo mais estudos, tendo mais embasamento na literatura científica para diferentes suplementos que podem estar te auxiliando, tanto na questão da performance esportiva, e aí a gente já tem suplementos que têm mais de 50 anos de estudo, como por exemplo a creatina, né? E novos suplementos que vão, a cada pesquisa, a cada ano, né, saindo mais resultados, mostrando resultados positivos para te auxiliar a atingir teus resultados. Seja para uma performance cognitiva, que tem bastante suplementos hoje, para o sono, bastante coisa saindo, para o processo de emagrecimento e para a performance, então, é o que mais tem, né? Então, acho que a suplementação é algo que, para quem tem acesso, é algo muito positivo. Ajuda o teu processo, talvez, diria assim, encurta um caminho teu, né? Então, ele te dá um caminho mais rápido para tu trilhar e facilitar aquela tua resposta. Mas nada disso vai resolver se tu não fizer a tua parte. Porque uma coisa puxa a outra, né? Tem até a coisa dos hábitos angulares, né? Que seriam os hábitos centrais, que você coloca outros hábitos em volta para uma coisa puxar a outra e ser como se fosse uma corrente positiva, né? A corrente do bem ali, uma coisa ajudando a outra, reforçando a outra, lembrando a outra. Né? Eu falo da espiral positiva para o paciente, né? Porque tu treina, tu vai querer cuidar mais da tua alimentação, e aí tu já vai deixar de beber, pelo menos naquele dia, porque tu treinou e tu não quer estragar aquilo, aí tu vai dormir melhor, aí no dia seguinte tu treina melhor de novo, aí tu cuida mais da alimentação, e aí tu vai evoluindo. O suplemento serve da mesma forma. Então uma vez que tu investiu na suplementação, que tu colocou alguma coisa para te ajudar, fala, pô, já tô colocando aquilo, então já vai me ajudar, então eu vou cuidar um pouco mais da minha dieta, eu vou cuidar um pouco mais desse outro parâmetro, eu vou me sentir melhor, eu vou treinar melhor, e aí no que eu treino melhor, eu respondo melhor, eu tenho mais resultados, seja para o ganho de massa muscular ou para performance. Então é uma corrente positiva, uma espiral positiva, uma coisa leva a outra, e é assim que funciona. O macete é justamente você estruturar tudo e, sei lá, talvez a regra 80-20, que o pessoal fala muito também, de se fizer o básico bem feito ali, você pode até cometer... então, por exemplo, no caso, a pessoa vai ali numa festa, numa comemoração. Qual que é a dica que você dá para... Ela sabe que ela vai
sei lá, ter um jantar ou ter um aniversário que ela vai se exceder, vai num churrasco ou vai num aniversário de criança, que parece um complô, né? Parece que todo mundo quer acabar com as crianças. Ó, vocês vão viver menos aqui. O bolo cheio de porcaria, brigadeiro, docinho, fritura, coxinha, bolinha de queijo. Parece que as pessoas estão com raiva da criança, né? E aí, como é que a gente pode minimizar os danos, assim, né? Nessas ocasiões que a gente vai chutar o balde mesmo de qualquer jeito? Cara, tem uma dica muito fácil que eu dou pro paciente, cara, que é vai alimentado, não vai com fome. Então, isso é muito comum. Eu vou sair sábado à noite, eu sempre saio, eu vou numa pizzaria porque a família toda vai. Come antes de ir. Aí o paciente me pergunta, não, mas não vou comer 2 vezes, não vai ser pior? Não vai, porque tu vai chegar no teu local e tu vai conseguir fazer escolhas. Não quero que tu deixe de comer. Eu não quero que tu vá pra pizzaria e tu pegue a tua marmita ou tu peça uma salada. Ou peça salada e um carpaccio, né? Tipo... Eu tiro a marmita de fora. Cara, tu não é atleta de fisiculturismo que tu precisa fazer isso, porque esse cara precisa fazer isso. Não é a tua vida. Então vai alimentado, porque daí lá tu vai olhar pro cardápio e fala assim, hoje eu vou comer a pizza que eu gosto, essa aqui. Mas em vez de tu comer 5 pedaços, tu vai pegar 2. Porque tu tá com menos fome. E tu vai conseguir fazer uma escolha melhor. Né? Então são detalhes que fazem muita diferença. O exemplo da festa de criança é a mesma coisa. Não vai pra uma festa de criança com fome, porque tu vai te matar comendo docinho, brigadeiro, bolo, salgadinho, muito mais do que se você fosse já em estado alimentar. E com a criança a mesma coisa. Bota a criança para comer pelo menos comer alguma coisa em casa. Eu faço isso com meus filhos. Vamos na festinha. Eu já sei que eles não vão comer nada lá porque os meus não comem. A minha pequena adora um docinho. Mas o meu pequeno ele não gosta. Então eu tenho que fazer ele comer em casa pra ele... Senão ele vai ficar com fome. Chega lá, ele vai correr, vai no parquinho, vai no pula-pula, vai não sei o que. E comer é a única coisa que ele não vai fazer. Vai pegar um docinho e outro que ele gosta. E a pequena, eu sei que se ela chegar lá com fome, meu Deus. Aí ela vai sentar do lado do negócio de docinho. Então a gente já dá comida em casa, porque daí lá ela vai ter tempo até pra brincar, pra fazer as outras coisas. Um adulto não é diferente, chega lá, é que nem no mercado, Duda. Já foi no mercado com fome? Aí você vai, isso aqui é bom, hein? Nossa, esse aqui eu vou levar só um. Nossa, esse aqui eu vou pegar logo um monte que é pra... Teu padrão de carrinho muda 100%, tem inclusive alguns estudos que mostram. Porque a tua escolha muda a partir do que tu tá sentindo. E se tu tá com fome, tu vai comprar muito mais porcaria no mercado do que se tu tá sem fome. No restaurante vai ser exatamente a mesma coisa. E também, às vezes, você proibir muito para criança, e funciona também, acho que quando a gente está fazendo dieta muito restritiva, você acaba desenvolvendo um fascínio na criança, né? Tipo, todo mundo come doce, menos eu. Aí ela fica mais curiosa, ela tende a, sei lá, desafiar a tua autoridade, querer, ou aquela coisa proibida é mais gostoso, né? Então também não adianta ser muito... É igual você falou, é como se fosse no jiu-jitsu, você usa a força do teu oponente contra ele, em vez de querer bater de frente ali contra um cara bem mais pesado, bem mais forte. Você libera ele para comer na festa, criança para comer na festa, ou o teu paciente para comer no rodízio de pizza, mas coloca uma condicional ali. Primeiro você vai fazer a tua parte aqui e vai alimentado. Eu dou um exemplo do treino. O paciente chega no consultório e fala, eu treino 3 vezes por semana. Pois é, tu treina 3, mas tu descansa 4. A gente tem que inverter isso. Vamos passar pelo menos treinar 4 e descansar 3? Tem que fazer mais vezes, né, o básico. Na alimentação é a mesma coisa. O que acontece muito é que as pessoas elas fazem de segunda a sexta, só que daí sexta, sábado, domingo, elas vão buscar o balde na segunda-feira, né? Então, cara, é importante ter momentos de fuga, é importante que tu saiba, e a gente tem que saber isso, né, pro próprio paciente, falar, não tem problema, eu quero que tu tenha essa opção de fazer uma refeição de algo que tu gosta, que talvez não seja tão nutricionalmente adequado, mas que, poxa, tu vai te permitir, porque é um social, mas ele tem que saber como fazer. Não dá para ser de sexta a domingo direto, porque isso vai desequilibrar totalmente ele, porque o valor calórico geralmente sobe muito, mas ele tem que poder escolher uma refeição ou outra para poder fazer, e ele também conseguir se manter dentro de um processo a longo prazo. Qualquer paciente, mesmo que seja um atleta de alta performance ou uma pessoa que vem para o processo de emagrecimento, ele vai conseguir se manter naquilo em 20 dias, 21 dias. E a partir dessa data, ele começa a querer buscar coisas diferentes. Por quê? Porque tá difícil, porque tá apertado, porque ele não tá conseguindo lidar, ou porque não tem um momento que ele consiga ter algo que para ele
deu prazer. Até porque talvez no começo, essa estratégia toda, tudo que a gente mudou na alimentação dele não vai ser o que ele mais gosta. Ele está fazendo um esforço para conseguir chegar dentro daquilo. Então a gente tem que ter momentos programados, organizados, para que o teu paciente consiga ter algo diferente mesmo, tá? Eu acredito muito nisso, pelo menos, né? Existem, claro, versões diferentes, visões diferentes aí, mas eu acho importante. E o jejum? Como é que o jejum pode ser usado como ferramenta? Agora está na moda também essa coisa do jejum intermitente. Você usa também essas estratégias no dia a dia dos teus pacientes. Eu posso treinar em jejum, eu posso treinar, fazer um treino intenso mesmo estando em jejum. Aí como é que eu faço essa primeira refeição logo depois do jejum? Pergunta muito boa, cara. Vamos falar primeiro do jejum intermitente. O jejum intermitente ele é uma estratégia nutricional que permite algumas boas adaptações. O que é uma adaptação? Quando a gente pensa em adaptação, a gente está falando dentro da célula. Então é algo que vai acontecer por uma estratégia que tu fez, retirou a ingesta energética, reduziu o carboidrato, que dentro da célula muscular ou da célula em geral, ela vai, por exemplo, adaptar a célula a consumir mais gordura. Então a gente aumenta o número de mitocôndrias, que são as organelinhas que tem lá dentro da célula que estão relacionadas à produção de energia e que vão utilizar a gordura como fonte de energia. O jejum é uma das estratégias que podem ser feitas para que a gente consiga fazer isso. Os estudos recentes têm mostrado que o jejum também auxilia, por exemplo, na melhora de controle glicêmico do paciente com resistência à insulina, na melhora de perfil lipídico, de colesterol e tal, de um paciente com problemas de alteração desses lipídios séricos, mas é uma das alternativas. Quando eu falo em processo de emagrecimento, se eu comparar uma dieta de 2.000 calorias, de 1.500 calorias com o jejum intermitente, uma dieta de 1.500 calorias com a distribuição ao longo do dia equilibrada, para o processo de emagrecimento ele é igual, os resultados não são diferentes. Mas Brian, tu usa isso dentro do teu consultório? Eu uso com alguns pacientes, não com todos, em determinadas situações. Por algumas razões. Primeiro, o jejum é muito fácil. A maioria das pessoas consegue não fazer o café da manhã e conseguir fazer 12 horas de jejum todos os dias. Né? Não fazer o café da manhã seria 16. É mais fácil pular o café da manhã do que antecipar o jantar ou a última refeição do dia. É mais fácil, mas não é mais fisiologicamente mais adequado. Mas é muito mais difícil não comer à noite do que de manhã. Sim. Né? Embora a gente depois possa até falar dessa refeição, porque ela é uma refeição para mim extremamente importante. Mas é algo que para um paciente se torna algo aplicável e fácil, e às vezes até dele conseguir fazer uma determinada restrição calórica que ao longo do dia talvez ele não consiga. Então é uma estratégia. Então assim, é algo que nós nutricionistas podemos utilizar com um paciente e talvez não com outro. Por exemplo, eu posso olhar para ti, tu é um cara calmo, tranquilo, tu é uma pessoa ansiosa, quer ter uma resposta melhor, não está conseguindo mudar mais outras coisas, teu treino é à noite. Vamos, quem sabe, fazer um tempo de jejum de manhã, e isso pode estar te auxiliando para esse processo. Mas eu olho para um outro paciente que é uma pessoa ansiosa e que ele tem compulsão. Para esse indivíduo, o jejum não é a melhor alternativa, porque o jejum normalmente aumenta esse processo de compulsão alimentar. E aí, até que ele se adapte, às vezes ele compensa em outras refeições. E aí, no fim, é um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Quando você joga muitas calorias numa única refeição, a tendência é você não conseguir utilizar todas aquelas calorias e você gera reserva delas. Diferente de tu distribuir ao longo do teu dia. Então, o jejum, eu acho que como estratégia ela funciona para um ou para o outro, não para o outro. Então, assim, tem que saber escolher para quem, né? Não acho que seja um estilo de vida. Pode trazer benefícios, tem alguns estudos mostrando aí no jejum intermitente até um processo anti-envelhecimento, cuidados do envelhecimento, mas que uma restrição calórica também faz. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que tem muita gente que prega, fala, o jejum salva vidas, jejum... Ele pode ser uma boa estratégia, para algumas pessoas funciona muito bem, tá? Mas pontuar com outro. E aí tu fez uma outra pergunta muito legal, que é a questão do treino. Como quebrar o jejum e o treino também em jejum. Se posso fazer um treino intenso ou é melhor fazer só uma atividade moderada? E como quebrar esse jejum depois do treino, assim? Ou até também como quebrar o jejum num dia sem treino também. Esse do como quebrar o jejum vai muito como deveria ser talvez a primeira refeição do dia, assim. A gente falou dela antes ali e a refeição do café da manhã, ela é uma refeição bem importante quando a gente não está usando uma estratégia de jejum. Por quê? Porque ela é uma refeição que
te ajuda no controle, por exemplo, da ansiedade no final do dia. Eu prefiro que o paciente, quando possível, porque é muito mais fácil fazer o jejum de manhã do que o da noite, mas eu preferia que ele fizesse o jejum à noite. Até porque à noite a gente tem uma resistência à insulina maior, ou seja, eu lido pior com a glicose à noite do que eu lido com ela de manhã. Então comer de manhã, de certo modo, é até mais favorável fisiologicamente do que à noite. Mas o comer de manhã te controla a ansiedade ao longo do teu dia. Pessoas que comem bem de manhã tendem a comer menos à noite ou ter menos compulsão. E isso está relacionado ao que você come. Para isso, a gente precisa ter uma ingesta de proteína adequada de manhã. Porque o fornecimento desses aminoácidos, dessa proteína de manhã, vai fazer com que tu tenhas menor necessidade de determinados hormônios que estão relacionados à compulsão à tarde. Então, comer de manhã controla a tua compulsão ao final do dia. Isso tem a ver com a quebra do jejum. Estou numa estratégia de jejum, fiquei minhas 12, minhas 16 horas de jejum. Essa primeira refeição, ela tem que ter fonte proteica. Ela tem que trazer uma sinalização, voltamos lá para dentro da célula de novo, para que eu consiga dizer para o músculo que, opa, chegou o aminoácido e comece a estimular a síntese proteica, sair de um processo de catabolismo muscular, de quebra do músculo, para estimular esse músculo a recuperar, ou a sintetizar, ou ganhar massa muscular, se for o caso do treino. Então, quebrar o jejum sempre com alguma fonte de proteína junto, não precisa, né, uma sugestão de proteína, assim, porque o clássico do café da manhã internacional é o ovo, né? Ovo mexido, omelete, ovo cozido. O ovo é uma boa alternativa. Excelente alternativa. Para quem não tem alergia, sensibilidade. É a minha escolha, é a escolha que eu passo para a maioria dos pacientes quando eles aceitam, porque é um alimento também completo, né? E só a gente tem que fazer conta, porque para ti, para mim, talvez a gente tenha pesos parecidos, eu vou precisar de, sei lá, 4 ovos para conseguir dar a quantidade proteica de manhã para aquele indivíduo. Para uma mulher de 50 quilos, talvez eu precise de menos, então 2 ovos vão ser suficientes, 3. Então é uma conta de quantidade de proteína para cada uma dessas refeições. Mas o ovo é uma excelente alternativa. Muito melhor do que um blanquet de peru, que é um embutido que vai cheio de conservante. Então aí tem essas coisas que são fitness, né? O queijo branco, o peito de peru, o whey protein também. O whey protein é uma boa alternativa para quebrar um jejum, porque seria uma digestão mais rápida, né? Mais rápida. Funcionaria bem. A fonte proteica, ela vai variar pela qualidade dela. Então o ovo é uma excelente qualidade. O blanquet de peru eu não indicaria, porque os conservadores de carne trazem vários malefícios, podem fazer alterações intestinais. Mas o queijo, o iogurte, o leite, para quem não tem sensibilidade à proteína do leite, seria um bom exemplo também. O suplemento, cara, no caso do whey ou do colágeno, também é uma alternativa para quem não consegue ter acesso a uma proteína de manhã ou fazer e tal. Muitas vezes eu uso, né? Esse whey batido com uma fruta vermelha, batido com uma banana, um pouco de aveia, para gerar uma saciedade e fazer dessa refeição gerar esse estímulo também. Mas a gente poderia, é que não é nosso hábito brasileiro, né? Mas a gente poderia botar um frango desfiado de manhã, poderia consumir atum, sardinha, poderia comer carne, né? Também entraria bem dentro dessa refeição. Não vejo por que Nos Estados Unidos tem todo lugar desses café da manhã tem o steak and eggs. Aí quando eu tô viajando para lá, eu peço um steak and eggs, que é um bifão com ovo do lado. Para mim parece a aparência até parecido com isso aqui. Em vários outros lugares do mundo eles têm hábitos diferentes, né? Então, em alguns países da África vai comer batata de manhã com carne, no Japão come peixe de manhã cedo e às vezes cru. Então é importante ter, independente de qual seja o que você consegue colocar. Ou pulando o café da manhã, você vai direto para o almoço, aí você recomendaria o quê? Uma carne com legumes ou uma salada? Uma salada, uns legumes cozidos, uma carne magra, seja ela o frango, a carne vermelha, ou um porco, um peixe, que seria uma boa alternativa. E alguma fonte de carboidrato. É importante ter o carboidrato para nos dar essa energia ao longo do dia e organizar. E aí a gente volta para a questão do treino, Duda. Né? Que tu perguntou ali em relação a esse... Treino em jejum, treino logo cedo, né? Começar o dia já... Toma um café preto, já vai treinar. Depende do treino, depende da intensidade do treino. Se o paciente vai no consultório e ele vai fazer um treino de manhã em jejum, mas é um treino leve, curto, 40 minutos, vai fazer uma caminhada, não vejo problema nenhum ele tá fazendo esse treino em jejum. De certo modo, vai ser positivo. Por quê? Porque, de novo, a gente volta lá para dentro da célula e gera uma sinalizaçãozinha lá, aumentando essa utilização de gordura durante o exercício. Treinos mais intensos, a gente tem uma necessidade maior de glicogênio dentro
de reserva de glicogênio, que é o carboidrato que está dentro do teu músculo, que vai ser utilizado durante o exercício. Então, quando tu faz um treino de musculação mais pesado, tu vai lá para academia e vai ficar 1 hora fazendo leg press, agachamento, grandes grupos musculares, tu vai usar uma quantidade maior de carboidrato durante esse treino. Se tu estiver em jejum, principalmente se esse treino é feito de manhã, a tua reserva e a tua capacidade de manter a glicemia de manhã é menor. Por quê? Porque durante a noite, o teu fígado, que é onde armazena o glicogênio, que faz essa manutenção da tua glicose, ele usou essa glicose durante toda a noite. Então, tua capacidade de manter a glicose para o teu cérebro de manhã é menor. E se o teu músculo está sem glicogênio, o teu corpo vai querer usar a glicose que está circulante e aí pode faltar para o teu cérebro. E aí a tua capacidade de atenção, de potência, de força, teu rendimento cai muito. Tá? E sem contar que se o treino se estende, vai faltar esse combustível lá dentro do músculo também. Então, treinos mais intensos ou mais longos não é o ideal fazer em jejum. Tá? Se o Duda vai fazer um jiu-jitsu de manhã, um treinão daquele de 1h30 com um monte de rola, cara, não é o ideal fazer em jejum. Até porque você vai sair dali e vai trabalhar, né? Porque normalmente a pessoa aproveita para treinar de manhã, exatamente para, vou deixar a filhota na escola, já vou treinar e aí vou direto para a reunião. Aí chega na reunião com o QI lá embaixo porque gastou tudo na academia. Consegue nem manter a atenção. E aí isso até aumenta um risco de lesão. Se eu pego, por exemplo, 2 indivíduos, Duda, assim, ó, vou fazer o mesmo treino e eu boto eles a treinar, um bem alimentado e o outro sem alimento. Esse aqui que treinou em jejum, ele vai achar que ele tá treinando super bem, tanto quanto esse. Só que esse aqui, percepção de esforço dele é mais baixa. Então, qualquer coisa que ele faça, ele já acha que ele tá no limite do treino. Pô, tô treinando bem demais. Faz um outro teste, posso ter esse mesmo indivíduo ingerindo uma refeição rica em carboidrato antes. O que acontece? Agora sim eu treinei. Aí ele percebe a diferença. Por quê? Porque o treino era intenso. E aí ele estava achando que ele estava no limite. Mas quando a gente botou combustível, aí a gente impulsionou realmente esse treino. Aí ele vai conseguir comparar. Então, treinos muito mais intensos ou mais longos, o ideal é estar sempre bem alimentado. E vale fazer algum tipo de alimentação intra-treino? Tomar um aminoácido com algum carboidrato? Né, tem esses isotônicos, essas coisas, água de coco, isso aí chega a fazer diferença ou não dá tempo ainda do organismo metabolizar aqueles nutrientes e usar no próprio treino, mas isso vai acabar usando só depois? Não, dá. Se o treino for extenso, for longo, dá. Tá? Para um treino de 1 hora, até 1h30, uma boa refeição antes ela é suficiente para manter a tua glicemia, manter a tua performance durante o teu treino. Algumas exceções. Um cara que levanta muito peso, grandes grupos musculares ou que ele treina o corpo inteiro, até de certo modo uma ingestão de algum carboidrato durante ajudaria. Tá? E aí tem várias alternativas. Tu falou do isotônico, a água de coco tem carboidrato também funcionaria, a gente poderia estar falando de gel de carboidrato, e tem bastante alternativas aí para estar colocando durante. Mas para os treinos mais longos, acima de 1h30, e aí a gente tem vários esportes que são exemplos, né? Das corridas, a gente tem aí meia maratona, o triatlon, o ciclismo, enfim. Eu diria que mais do que é importante, é fundamental, é necessário para que a gente consiga manter essa performance. Porque daí a gente consegue manter a glicemia num valor um pouco mais equilibrado e aí até a capacidade de percepção dele é melhor e ele consegue dar um esforço maior, ter um resultado melhor. Porque assim, se tu vai e tu treina bem, o teu resultado é melhor. Se quando tu dá um treino meia boca, tu vai ter meio resultado. Né? Um treino bem feito, pega lá um indivíduo que não estava acostumado a comer, tu dá uma boa refeição para ele começa a treinar melhor, ele vai ter um resultado melhor. Até mesmo no processo de emagrecimento. Ah, mas como é que faz? Eu tô comendo melhor, tô comendo mais e tô emagrecendo mais do que eu comia antes. Isso acontece muito. Porque agora tu tá comendo mais, tu tá gastando mais no teu treino, tu vai tendo mais resultado e aí a gente volta pro começo da nossa conversa lá. Consigo ganhar massa muscular e perder gordura corporal. É a mesma coisa na performance. Então, o importante quando a gente pensa no indivíduo que treina é dar o máximo de condição para ele durante o treino. Aquilo é fundamental para que ele consiga ir no máximo da performance dele. Então, essa ingestão de carboidrato durante, para treinos mais longos, é fundamental, é essencial. E agora eu queria perguntar também uma coisa pessoal. Eu tô usando muito crioterapia, fazendo essa coisa da banheira de gelo, e os atletas de alta performance popularizaram isso, principalmente agora com as redes sociais, ficou muito comum de ver, né? Jogador de futebol, atleta do UFC, usando a banheira de gelo. Quais são os benefícios
que tem de lenda aí e se tem malefícios também. Eu já vi pessoal do fisiculturismo falando mal para ganho de massa muscular, por neutralizar algumas inflamações ou diminuir inflamações úteis para o ganho de massa depois do treino, num processo natural de recuperação muscular. Perfeito. Cara, acho que tu fez o resumo do negócio, né? Então, a crioterapia, ela ajuda no processo da recuperação muscular. Então, ela pode te ajudar até na questão da dor, depois do treino e tal. Tem estudos, inclusive, também, tá? Que postulam sobre sinalizações para melhora da tua imunidade, de reforço imunológico e tal, ao longo que tu acompanha. Mas o ponto negativo foi esse que tu citou agora. Alguns estudos mostraram que, assim, quando tu faz um exercício físico, tu vai lá e tu tá fazendo um treino de salto, de jiu-jitsu, de qualquer coisa, tu causa um monte de lesão dentro do teu músculo. Essas lesões geram uma inflamação. A inflamação faz uma liberação, o processo do treino, das lesões libera uma grande quantidade de espécie ativa de oxigênio, de radical livre. Tanto esses radicais livres quanto a inflamação criada ali, elas são importantes para que seu músculo se acostume, se adapte e cresça. Quando tu entra com a crioterapia, o que alguns estudos têm mostrado, e eu vou ser bem sincero, não temos ainda 100% de evidência nem para um lado nem para o outro, porque os estudos ainda são bem preliminares, mas que tu impedir esse processo inflamatório pode inibir essa adaptação do teu músculo e esse teu crescimento. A gente fala muito isso na nutrição também, Dudu. Um pouco de estresse é bom, né, para a gente manter o equilíbrio. O músculo precisa passar por um estresse. Eu não posso também, por exemplo, partindo para a questão da alimentação, da suplementação, entupir o cara de antioxidante depois do treino, porque ele precisa ter esse estresse lá dentro do músculo para que o músculo se adapte. A crioterapia talvez vá muito nesse sentido, assim. Pego um cara de começo de treinamento, de periodização de treino, e eu preciso que esse músculo sofra. Pô, agora não vai ser o melhor momento para ele usar a crioterapia. Agora ele está lá perto do período de competição. Tem uma competição que ele vai fazer, tem uma luta, tem, sei lá, um jogo de futebol. E aí eu quero recuperar ele depois. Aí eu acho que a crioterapia serve muito, porque eu consigo deixar ele melhorar esse processo de reparação ali, de dor, de inflamação, gerar vasoconstrição, pode ser um ponto positivo a ser utilizado. Saber como e quando utilizar talvez seja o ponto-chave ali dessa discussão. E para queima de gordura, pode ser útil, porque força o corpo a esquentar as caldeiras ali, né? Que você fica com frio, fica tremendo todo, morrendo de frio. E a sensação que dá é que o corpo meio que aciona um turbo ali. É como se fosse um perrengue fisiológico que na vida moderna a gente não passaria. É um tipo de frio profundo. Aí o corpo meio que fala, ó, agora tem que gastar aquela energia que eu estava guardando para uma catástrofe, para um cenário de guerra, de escassez muito grande. Inclusive tem alguns autores que mostram isso, né? Quando tu induz o indivíduo a um frio extremo, uma banheira de gelo e tal, tu ativa um tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo, tu faz ativações para resgatar esse tecido adiposo que está mais relacionado a essa termogênese e aí, de certo modo, tu vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, tu consegue ter uma mobilização maior. Então, passar frio aumenta a tua termogênese e ainda tu consegue gerar essa mobilização desse tecido adiposo marrom. Não é uma coisa que é simples de fazer, né? Então é um tecido mais profundo. A gente normalmente, quando está fazendo um processo de emagrecimento, é mais um tecido mais amarelo, mais superficial, que a gente vai utilizar e nessa estratégia a gente consegue fazer uma mobilização. É pouco tempo que a gente fica ali dentro, até porque não pode ficar muito tempo dentro da banheira. Mas se tu faz todos os dias aquilo um pouquinho, tu começa a gerar um processo de ativação maior. Então isso pode ser um benefício do processo de emagrecimento. Mas aí o tecido marrom não chega a ser a gordura visceral, porque o pessoal fala muito também na gordura visceral, que é essa gordura entre os órgãos, né? Como é que isso pode ser prejudicial à saúde? Como é que na parte do emagrecimento é importante também a gente ficar atento a essa parte, assim? Cara, não é o mesmo tipo de gordura, mas essa gordura visceral é uma gordura bem prejudicial, né? Quando Tu já viu aquele indivíduo que tem a barriga dura da cerveja? Clássico, né? Barriga de chope. Barriga de chope. Tu toca na barriga do indivíduo e ela é dura. Essa barriga é mais perigosa do que o cara que tem uma barriga, mas que o tecido adiposo é mole. O tecido adiposo mole ele é até mais fácil de mobilizar. Aquele indivíduo barrigudo da gordura é uma gordura que está lá dentro dos órgãos. E essa não está só lá, né? Mas ele acumulou uma grande quantidade entre as vísceras, no fígado, nos órgãos em geral, e isso aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares e de todos os tipos de doença, na verdade, né, degenerativas, tá?
e até as doenças do mundo moderno, síndrome metabólica, resistência à insulina e tal. Então ela é muito mais perigosa, ela é difícil de medir. Eu consigo medir ela através de exames de imagem, por exemplo. Mas é fundamental que a gente consiga reduzir essa gordura por causa da saúde do indivíduo. Quando tu emagrece, geralmente, pega lá um indivíduo de 100 quilos que tem um monte de gordura visceral. A tendência é tu perder a gordura, reduzir essa gordura junto às vísceras também dentro de um processo de emagrecimento. Embora eu não consiga medir, eu consigo ver que a circunferência da barriguinha do chope dele está reduzindo. Então a gordura que está lá dentro dos órgãos está reduzindo. Então, muitos estudos associam esse tipo de gordura, gordura visceral, com aumento de risco de doenças cardiovasculares, até doenças neurodegenerativas estão associadas, como Alzheimer, Parkinson e tal. É fundamental olhar para elas, cara, não deixar de estar avaliando e falar para as pessoas mesmo, né, o quanto isso é realmente perigoso. Tá? Bom, ficaria horas aqui conversando contigo, papo muito bom, estou aprendendo muito aqui, mas para fechar, assim, essa parte como é que o exercício físico e a dieta interfere na produção natural de testosterona, dos hormônios que são mais importantes ali para você ter mais vitalidade, mais saúde? Cara, a gente tem bastante influência. Uma delas está relacionada àquilo que a gente conversou antes, falou da rotina, hábito, construção de hábito. Quando tu mexe na dieta de um indivíduo, num plano alimentar, tu tá mudando hábitos. E a partir do momento que tu muda hábitos, tu consegue ajustar outros parâmetros. E um deles que influencia diretamente nessas questões hormonais é a questão do sono. Muitos estudos têm vindo para a questão do sono justamente porque a gente consegue ver o quanto isso impacta na tua produção de testosterona, na tua produção de cortisol, no teu estresse do teu dia a dia, na tua capacidade cognitiva. E uma vez que tu começa a ajustar a alimentação e tu começa a melhorar o sono, tu começa a melhorar o padrão do estilo de vida dele, tu começa a melhorar o padrão hormonal. Um outro ponto que influencia muito na questão hormonal é o treino. E isso eu vejo às vezes até com pacientes minhas de idade, idosos, que sai de um treino mais leve, começa a ir para uma musculação e começa a melhorar o padrão muscular e começa a melhorar o padrão hormonal. Indivíduos, homens também, enfim, a gente tem melhores. Eu vejo o comparativo dos meus pacientes, dos que treinam e dos poucos pacientes que eu atendo que não treinam, porque a maioria deles treinam. O cara tem que ser muito cabeçador pra vir aqui, treinar, né? Passar contigo aqui e não treinar. Não treinar. Mas tu vê, cara, e aí ele começa a treinar e tu vê a resposta, pô, uma testosterona melhorando. E aí melhorou a testosterona do indivíduo, melhora a disposição, diminui o cansaço, melhora a libido, o cara se sente mais feliz, melhora o sono. E aí que impacta mais ainda e vira mais uma bola de neve. Tipo uma espiral positiva que a gente falou anteriormente. Então, assim, treino de força, série com menos repetição, isso ajuda alguma coisa? Ou agachamentos? Eu ouvi dizer uma vez que o levantamento terra era um dos melhores exercícios para aumentar a testosterona. Faz sentido isso ou é uma coisa, um exagero? Porque na internet a gente vê muita coisa assim também, né? Os 5 exercícios para aumentar a testosterona. Duda, tem um ponto que é importante até a gente falar, cara, é assim, o treinamento de força, ele gera essa esteroidogênese, esse aumento da produção de testosterona. Até porque tu tens uma sinalização e até pelo aumento do número de receptores que tu vai fazer, então teu corpo começa a produzir mais testosterona. Quantidades significativas para aquele indivíduo, tu não vai ver respostas absurdas no sangue, mas pequenas diferenças que para ele fazem resultado. Quanto maior o grupo muscular, maior o impacto dessa produção de testosterona, né, durante o exercício. Nas aulas que eu dou de pós-graduação, às vezes até mostro isso para os meus alunos. Eles compararam indivíduos que faziam um treino de membros inferiores associado com membros superiores, grandes grupos musculares, e o outro que treinava só bíceps. E era o mesmo indivíduo. Dia que ele treinava perna e bíceps e outro dia que ele treinava só bíceps. A mesma pessoa. E eles mostraram que quando ele treinava perna e bíceps junto, o pico de testosterona dele era maior. Por quê? Porque tinha mais grupos musculares envolvidos. Então, quanto maior a estrutura, quanto maior a dimensão desses grupos musculares envolvidos, maior esse pico de testosterona. Essa testosterona ela está relacionada muito ao músculo. Então, esse pico de testosterona, esse aumento vai inclusive ajudar na recuperação muscular desse próprio indivíduo. Tá? O que a gente não pode extrapolar é dizer que essa testosterona vai fazer muita diferença na produção de testo dele total. É como eu falei antes, pequenas diferenças para aquele indivíduo vão ser significativos para ele. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala, mas no estudo científico a gente não vê tanta diferença. Porque estatisticamente, quando eu comparo grupos, aquela diferença ela não é tão grande, mas que trabalho de formiguinha, né? Vai acumulando
conquistas, são vários dias ao longo do mês, ao longo do ano que o cara trabalhou e aumentou. Então... Fiz o indivíduo de uma testosterona de 300 e para 450. Ela não foi para 800, mas nem precisa, mas melhorou. De 300 para 450 é um absurdo o resultado para ele. Porque muita gente fala assim, comece a treinar tais grupos musculares que tu vai ver testosterona de 800, de 900, de 1000. Cara, não vai acontecer. Não é dessa forma. Então também se promete muita coisa, né? E nem sempre é verdade. Mas grupos musculares maiores vão trazer mais resposta disso. Por isso que o cara falou do terra, provavelmente, porque tu pega uma extensão muscular muito grande. Pô, valeu, Brian, muito bom. Eu que agradeço, cara. Excelente Obrigado. Consultoria aqui, aula aqui pra gente. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem nos assistindo até agora. Tem muita entrevista legal aqui na Doctors TV, tem médicos, nutricionistas, nutrólogos, atletas. O canal tá ficando cada vez mais abrangente, então faz uma maratona aí, compartilha para quem você acha que tá precisando de um empurrãozinho para levantar do sofá, começar a treinar mais, melhorar a postura e vem com a gente que quase toda quinta-feira, às 19h30, tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, Brian. Bora fazer um teste? Bora aí, tem o teste ainda, tinha esquecido. Vambora. Valeu, obrigado, cara. Valeu. Força, Duda, vamos, Duda, lá em cima, vamos, lá embaixo, força, lá em cima, vamos, lá embaixo, força, lá em cima. Não, me senti aqui parte do time aqui, a galera torcendo ali, cara, mas é método, né? O treinamento que a gente faz aqui, ele equivale a 3 meses de academia. Um mês de treino aqui, você vem fazer 12 sessões, equivale a 3 meses de academia. Um ganho muito rápido da força muscular. Força, potência, performance. Cada tipo de treinamento tem uma finalidade, né? Força, potência ou hipertrofia. Que é com mais velocidade. Mais velocidade vai dar mais potência. Então a gente consegue predefinir um exercício para você, para a sua finalidade. Esse quadrante é quando você abriu a perna, que a gente chama de abdução. E aqui é quando você fechou a adução. Em azul, o teu lado direito, em vermelho, o teu lado esquerdo. Então, tu tá com menos 5 na abdução. Na adução, aqui nós vemos já um déficit. Tem 17% aqui, tá? O teu lado esquerdo, ele é mais forte do que o direito. Então tá muito desequilibrado. Pô, que bom, porque agora eu sei o que eu tenho que corrigir, né? Muito bom. Exatamente o exemplo que a gente deu lá dentro. Sim. Voltar aqui gera instabilidade. Tá vendo? Eu sou um exemplo ao contrário do que você deve fazer. Não, próxima vez que eu voltar aqui, tá? Você vai ver, eu vou Quero ver. melhorar isso, hein? Aí, 6 meses você volta aí e a gente faz.